Hello! Aqui é Gabriela Rabelo e hoje eu quero uma reflexão, a gente vai refletir juntos. Você como brasileiro, quão você se sente inferior a um europeu? Você sabia que muitas vezes isso também te atrapalha? Quando você se sente inferior às pessoas, geralmente isso atinge você num nível que muitas vezes atrapalha toda a sua performance no idioma. Então, as pessoas, a gente, todo mundo, nós seres humanos, quando alguns conceitos são ensinados para a gente desde pequeno, e a gente como nação, muitas vezes a gente tem essa ideia de que tudo no Brasil é ruim e tudo na Europa é bom. Então, tem gente que vive essa dicotomia e com isso, consequentemente, as pessoas se sentem tupiniquins, né? Que eu já ouvi muito essa palavra, se sentem inferiores às pessoas de outros países. E como eu tive uma experiência muito profunda nos dois países, eu consigo ver que são muitos mitos que as nações, as culturas vão criando, de que quando você vê um brasileiro ganhando um prêmio científico, muitas vezes as pessoas até desmerecem porque veio do Brasil, mas se foi na Alemanha, Alemanha, né? Então, quando você vive uma realidade diferente da sua, mais profundamente, você começa a ver os problemas também que existem naquela realidade. Então, que as coisas são dificilmente comparáveis muitas vezes. Então, quando você se sente inferior e você aprende inglês e você vai para um continente, vai para um lugar falar, se você se sente menos do que aquelas pessoas que estão ali, muitas vezes isso vai dificultar a sua performance, porque você acha que você é pior do que todo mundo. Então, você tem que construir uma autoestima, uma percepção de você mesmo, não como uma pessoa perfeita, não como uma pessoa ideal, porque nós somos falhos, mas como uma pessoa que tem capacidades semelhantes àquela com a qual você está conversando. Então, eu já vi muita gente achar, mas os europeus falam inglês perfeitamente. Balela, né? Alguns falam muito bem, outros falam mal, né? Então, assim, você precisa relativizar um pouco isso. Se eu chego na Alemanha, eu sou um turista, eu quero ser bem tratado, né? Eu mereço isso. Então, eu mereço falar, eu mereço que as pessoas tenham disponibilidade para me ouvir e entendam o que eu tô falando. Então, se você já acha, não, mas o que eu falo, o jeito que eu falo é horrível, ninguém me entende, aí isso tudo atrapalha muito na hora de você conversar. Por exemplo, você já imaginou uma cena que você tá num palco e tem que cantar? Se você não tem um mínimo de autoestima, você não faz isso. Porque tudo vai atrapalhar suas cordas vocais, a sua memória da canção, tudo vai atrapalhar. Então, esses sentimentos também, eles têm uma influência muito grande na sua performance, na hora de você falar com outras pessoas. Então, comece a relativizar alguns mitos que você aprende, que uma nação é melhor do que a outra, de que você tem que entender que uma nação tem pessoas de tudo quanto é forma, eu já conheci vários suecos que não falavam inglês bem, que não gostavam de falar inglês, então isso não é uma coisa, é automático, né? Então, se a pessoa é europeia, ela já tem uma performance, ela fala. Claro que existe uma tendência maior das pessoas falarem por causa de coisas culturais, educacionais, mas isso não faz com que muitas pessoas aqui no Brasil falem também, e estão aí se desenvolvendo cada vez mais o inglês. Então, são indivíduos e você tem capacidade de se fazer entender e ouvir e parar de assimilar críticas às vezes que não tem nada a ver com você. Isso é muito difícil a gente fazer, né? Às vezes a gente é enxurrado por críticas por ser de um país de terceiro mundo, de ter um aspecto físico diferente. Isso, às vezes, as pessoas que moram já lá têm uma dificuldade também de aprender o idioma por conta disso, porque se sentem inferiores. E aí começa a assimilar isso. Então, começa a relativizar isso, começa a perceber o que você tem de bom, o que você tem para oferecer, as suas capacidades técnicas, as suas capacidades de inteligência que te levaram a algum lugar. Então, começa a se ver sem um pouco com filtros do que as pessoas falam, do que as pessoas pensam.
Às vezes isso pode te ajudar nessas situações de falar inglês ou outro idioma que você esteja aprendendo aí para sobreviver em outro país, né? Então, se você vive uma situação dessa, se isso faz sentido para você, deixa um comentário aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero você no próximo. Até mais!